Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Luciano, seja bem-vindo e bem-vinda ao canal da nossa igreja, Igreja Evangélica Irmãos Menonitas de Vila São José, São Paulo. E eu gostaria de compartilhar através do nosso canal no YouTube algumas reflexões com vocês. Meu desejo e a minha oração é que Deus fale com você poderosamente. E o texto que vai dar início a esse tempo de reflexão está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3, que diz assim: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espíritos, pois deles é o reino dos céus. Aqui no Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, Jesus ele descreve tudo o que ele desejava que os discípulos fossem e fizessem. Então, quando nós lemos esse versículo, versículo 3, bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus, nós precisamos perguntar para o texto o que significa ser uma pessoa pobre em espírito. Em primeiro lugar, ser uma pessoa pobre em espírito não tem a ver com alguém que tem poucos recursos financeiros. Tampouco significa ser alguém que tem algum tipo de ignorância em um determinado assunto espiritual ou intelectual. Ser pobre em espírito significa ser alguém que reconhece que não tem nada para oferecer a Deus. E mesmo que se tivesse, sabe que Deus não precisa, porque Ele é Deus. Ele é o dono de todas as coisas. Ser pobre em espírito é alguém que recebe as bênçãos do Senhor, as graças de Deus, as dádivas do Senhor, recebe com gratidão no coração. E, em segundo lugar, porque uma pessoa pobre em espírito é uma pessoa bem-aventurada. Bem-aventurado significa ser uma pessoa mais do que feliz. E por que uma pessoa pobre em espírito é mais do que feliz? Porque dela é o reino dos céus. É alguém que entende que, ao ser pobre em espírito, ela vai experimentar, ela vai entrar no céu. E como nós podemos nos tornar, então, uma pessoa pobre em espírito? Em primeiro lugar, reconhecendo que nós somos pecadores e que nós precisamos urgentemente de Deus. Nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores e precisamos urgentemente de Deus. Precisamos reconhecer e confessar os nossos pecados a Deus e aceitar a salvação de Deus por meio de Cristo Jesus. Nós podemos nos tornar pobres em espírito quando nós entendermos que Deus não existe por causa da nossa misericórdia, mas somos nós que existimos por causa da misericórdia de Deus. É assim que nós podemos nos tornar pobres em espírito. Que Deus, então, trabalhe, transforme a nossa mente, o nosso coração, ao ponto da gente se ajoelhar diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo e dizer para Ele: Senhor, eu preciso desesperadamente do Senhor. Eu reconheço que eu sou pecador, que eu preciso da Tua salvação e eu preciso da Tua misericórdia. Que Deus, então, continue a trabalhar em nossas vidas e que nós possamos ser mais parecidos com Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.